Eu queria ser gandula pra estar dentro do campo pra ver o Denner, cara. Eu era... Se liga só nessa história que muitos nem lembram, mas é incrível. Todo mundo já ouviu falar de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, os gigantes do futebol. Mas tem um nome que, mesmo sendo conhecido no Brasil, muita gente pelo mundo afora não faz ideia. Eu tô falando do Denner. O cara é uma lenda. A parada é que em algum momento o nome dele já foi comparado com essas feras todas. O filho do Pelé até soltou que Denner tinha a velocidade e a habilidade do Neymar, a malandragem e o espírito do Ronaldinho, e a eficiência do Ronaldo. O Maradona, que é outra lenda, ficou tão impressionado com Denner que teve que parar o jogo para aplaudir. O cara era chamado de Deus do drible. Só que, mano, a vida não foi fácil com Denner, que partiu desse mundo aos 23 anos, poucos dias depois de fechar um contrato para jogar na Europa. E exatamente 2 meses antes da Copa do Mundo de 1994. O Ronaldo, que tinha o nome no finalzinho da lista para a seleção, nem jogou 1 minuto naquela Copa. Mas isso mudou completamente o rumo da carreira dele. Muita gente acha que se o Denner estivesse lá, o destino dele seria igual ao do Ronaldo ou um dos craques que eu mencionei. Lá em 1986, ele tinha uns 15 anos, perdeu o pai e teve que largar o futebol para ajudar a mãe a segurar as pontas em casa. Mas aí, rolou um torneio de futsal juvenil na cidade dele, com transmissão ao vivo na TV, e uma multidão de pessoas na arquibancada. Aí as escolas que estavam ligadas nesse torneio mandaram os olheiros para a rua procurar a molecada pobre que topasse jogar por uma graninha. E adivinha quem chamaram? O Denner, é claro. Mas o engraçado é que ele nunca aparecia pra aula, só jogava futsal e ainda fazia os caras pagarem mais e mais por isso. Quando chegou na final, o Denner já tava nadando nessa grana do futsal, ganhando mais do que muitos trabalhadores comuns por aí. Mas essa vida boa não durou muito, porque o cara arrebentou no torneio, levou todos os troféus e chamou a atenção de times grandes como São Paulo e a Portuguesa, que era o time de coração dele, e ele acabou assinando com a Portuguesa. Só que, mano, chegando lá as coisas começaram a ficar sérias. O Denner era um moleque de rua de verdade, quase não aparecia em casa, e a família dele ficava de olho, só indo ver os jogos para garantir que ele estava bem. A galera descrevia ele como engraçado e de boa, mas os amigos dele curtiam umas paradas meio pesadas, e isso começou a influenciar o Denner. O cara aprontava muito, roubava a chuteira, ficava nervosinho nos jogos, até que um dia a polícia apareceu num treino dele, levando o Denner e mais 5 amigos pra cadeia, acusados de roubo à mão armada. E só soltaram ele depois de 2 dias, porque o clube convenceu o tribunal que iam cuidar dele. Mas mano, isso não foi um toque pra ele. Ao invés dele ver isso como uma segunda chance, o Denner encarou como uma impunidade, e as coisas voltaram a ficar sérias de novo. A vida desse cara era uma montanha russa. Mas aí, logo depois, o Denner estava estreando pelo time e deixou todo mundo de queixo caído. Impressionou até o cara que ganhou o prêmio da chuteira de prata. Esse cara pediu a camisa do Denner no final do jogo, e o Denner soltou essa: "É minha estreia e você já quer minha camisa? Essas coisas custam uns $500, mano." Mesmo assim, 2 anos depois, não importa o quanto ele estava arrebentando, a Portuguesa estava na pior fase, quase falida, e nem ia promover ele para o time principal, apesar de que ele já estava jogando com eles há 2 temporadas. Mas o Denner foi malandro, ele não queria largar o time de coração de jeito nenhum. Ele fingiu que ia para a Bélgica, até dirigiu até o aeroporto, dando a entender que estava de contrato fechado. Aí o presidente desistiu e deu para ele o contrato renovado. É meio duvidoso moralmente, mas foi tipo um golpe de gênio que valeu muito para a Portuguesa. Logo depois de assinar esse contrato num jogo de Campeonato Paulista, o Denner mandou ver, marcou um gol incrível de longe, driblando meio time, considerado até hoje o maior gol da história do clube. Mas depois desse show, um colega dele perguntou: "O que foi isso que você fez?" E o Denner soltou: "Para de agir como idiota, gols assim eu faço todo treino." E o cara provou que estava certo, mandando ver em vários jogos incríveis. Aí veio a convocação dele para a seleção brasileira. Na estreia, o Denner estava tão empolgado que correu para dentro do campo antes do outro jogador sair. O juiz fez ele repetir o processo, mas essas palhaçadas não tiraram ele do jogo. Mesmo ficando só 6 minutos em campo, ele mergulhou fundo, começou o contra-ataque e permitiu o Brasil empatar o jogo. Foi um começo mega promissor, mas aí o Denner se deu mal. Perdeu um jogaço depois de se machucar tentando dar uns graus de moto. E a mídia caiu de pau nele. Piorou quando a seleção sub-23 do Brasil perdeu a vaga para as Olimpíadas, e o Denner foi culpado pelo fracasso.
ele era visto como um líder, mesmo com caras como Cafu e Roberto Carlos no time. O tratamento dele foi injusto, mas isso só mostrou a grandeza dele. Mas olha, sem querer fazer o advogado do diabo, a mídia até tinha um ponto. Como a tia dele falou uma vez, ele achava que se tivesse um jogo no dia seguinte, dormir 3 horas de sono era mais que suficiente. Só que pro Denner, isso tava de boa, na verdade. Teve uma vez que o pessoal não conseguia achar o Denner de jeito nenhum, e era a véspera de um jogão contra o Santos. Em 2024, conquiste seus objetivos financeiros com sua renda em casa. Sem enrolação, não existe essa de dinheiro fácil. Esse é o jeito realista de ganhar R$1.000 por dia com serviços digitais, usando apenas o seu celular. Esqueça essa de jogos de apostas que só vai fazer você perder seu dinheiro. Aqui você investe no seu sucesso. Se você quer ganhar R$1.000, clique agora no primeiro comentário fixado. E em 2024, a mudança começa com você. Invista hoje e alcance seus objetivos. Já tinha gente preocupada, técnico pensando em outro plano de jogo para cobrir esse buraco. E umas horas antes do jogo começar, o Denner apareceu de boa, como se nada tivesse acontecido. Ele entrou em campo e parecia que ele nem estava lá. No intervalo, o time estava tomando 2-0 e um colega dele jurava que ia ser uma goleada de uns 8-0 para o Santos. Mas no vestiário, o treinador enlouqueceu com o Denner, culpou ele por tudo e até falou que ia substituir ele. Só que nessa, o Denner bateu de frente com o treinador, olhou nos olhos dele e soltou: "Eu não vou desistir. Eu entro em campo e quem decide quando o jogo acaba sou eu." Na hora que ele soltou isso, o vestiário ficou em silêncio. Todo mundo sentiu que alguma coisa ia rolar. E não é que o Denner levou a Portuguesa a virar o jogo, marcando 3-2, mas ainda não foi o suficiente. Aí o cara pegou a bola, passou entre as pernas do primeiro zagueiro, deu um pique e fez um golaço depois de driblar o goleiro. Uma obra-prima. No apito final, ele virou para os colegas e mandou: "Eu falei o que eu falei. Eu sou o Denner. Todo mundo aqui tem que entender que eu sou o Denner." Mas mesmo com essas jogadas brilhantes, não desviaram a atenção da fama de bad boy dele. No ano seguinte, o Denner já chegou no treino com um carro todo furado de bala. Depois, pegaram ele escondendo uma lâmina no meião, como se estivesse planejando dar uma facada em um dos colegas. Um jornal até chamou ele de vagabundo genial. Virou um dos jogadores mais famosos do país, mas infelizmente isso custou a vaga dele na seleção, mesmo com caras como o bicampeão Pepe dizendo que ele merecia mais chances em termos de talento bruto. Nenhum jogador chegou tão perto do Pelé. Aí ficou claro que o Denner precisava dar um jeito na vida dele. O primeiro passo foi sair da cidade natal e se afastar dos antigos amigos. Ele conversou com o Grêmio, que sonhava em ter ele no time há anos, mas não tinha grana para comprar. Fechou um empréstimo de 3 meses e foi sucesso, até ganhar o Campeonato Gaúcho. Mas aí as coisas complicaram na Portuguesa quando ele voltou. O contrato dele estava acabando e o time simplesmente não tinha dinheiro para comprar ele. O presidente falou que estava chegando a um ponto que ele quase ganhava mais sozinho do que todos os outros jogadores juntos. Estávamos tão desesperados que, meio brincando, meio sério, propôs assinar e colocar o estádio no nome dele. Ele seria o dono de tudo isso. Percebemos que era impossível mantê-lo aqui por muito mais tempo. E foi aí que o Denner fez uma proposta que mudou tudo. Ele topou renovar o contrato, mas pediu uma Mitsubishi Eclipse como bônus de inscrição. Pode parecer uma brincadeira hoje, mas naquela época era super difícil importar carros para o Brasil, por conta das leis. Então conseguir um era tipo achar uma agulha no palheiro. Quando o Denner comprou o carro, ele era um dos poucos no país. Onde quer que ele fosse com a nave, como ele chamava, as pessoas viam a pintura toda branca, com Denner 10 na placa, e sabiam quem era. Mas ele mal sabia que ele estava assinando a própria sentença de morte. Mas enquanto tudo isso rolava em São Paulo, no Rio de Janeiro estava acontecendo algo que ia selar o destino dele. Em 1989, um cara chamado Eurico Miranda virou diretor da seleção do futebol brasileiro e levou a equipe à vitória na Copa América, depois de 40 anos na seca. Mas só um ano depois, ele já tinha pulado fora. A razão? Ele também era vice-presidente do Vasco da Gama e não quis largar esse cargo. Nessa época, Jair Pereira, o técnico que tinha levado o Brasil a 2 Copas do Mundo Sub-20, foi demitido do Atlético, depois de uma treta com o presidente. E é aí que entra o Eurico Miranda, chegando para ele e perguntando: "Jair, você quer ser campeão comigo?" E o Jair respondeu: "Sim, vou fazer de você um campeão. Só tenho uma exigência: Denner." Aí os olhos do Eurico quase pularam para fora.
Contratar o Denner era a primeira coisa que Jair queria. E claro, pro Denner que tava louco para consertar os erros e garantir um lugar na Copa do Mundo de 1994, entrar no Vasco era a jogada perfeita. Ele estava conseguindo a exposição de estar em um dos maiores times do Brasil, ao mesmo tempo que fugia da cidade natal e dava uma limpada na imagem dele. E ainda por cima, estava atendendo os desejos de dois caras que tinham um baita poder na seleção nacional. Pela primeira vez, ele estava fazendo a jogada certa, ou pelo menos era o que todo mundo pensava. No primeiro treino, o Denner estava tão empolgado que quando o Jair pediu para os jogadores começarem correndo pelo campo, o Denner disparou tão rápido que, chegando na bandeirinha de escanteio, escorregou, caiu, bateu a cabeça e apagou, para a alegria geral dos novos colegas. Mas essa animação toda se traduziu bem dentro de campo. E aí você deve estar se perguntando, quão bem foi? Digamos que a estreia dele contra o Newell's Old Boys é tipo o ápice da sua carreira, uma partida que todo mundo lembra. Naquele dia, o foco deveria estar todo no Maradona, que estava voltando a jogar, depois de ficar um tempinho machucado. Só que Denner não estava nem aí para isso. Aos 6 minutos, o Denner pegou a bola e passou por 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Quase fez o gol. Lá no início, o Maradona já estava balançando a cabeça tipo sem acreditar. E o Denner não parou até ser substituído. Foi tão incrível que até os jornais argentinos botaram ele na capa no dia seguinte. Mas aí, o mais chocante foi quando o Maradona surpreendeu todo mundo no vestiário do Vasco, perguntando pelo garoto e querendo apertar a mão dele. Não tem aprovação maior do que isso, né? O Denner, é claro, não perdeu a chance de esfregar na cara dos amigos. Já conheceu Maradona? Acho que não. Mesmo uns 3 anos depois, quando Ricardo Rocha, companheiro de time, foi jogar no Newell's, o povo ainda lembrava do garoto que mostrou pro Maradona como é que se joga. Foi bem irônico que uma partida sem gols tenha sido a mais icônica, mas o Denner, que ficou famoso por dizer que às vezes o drible é mais bonito que o gol, estava deitando nos meses seguintes no Vasco. Durante esse tempo que todo mundo achava que o Denner estava no auge da vida, na verdade ele estava passando por um dos momentos mais difíceis. Apesar de ter 3 filhos e cuidar da mãe deles como se fosse casado, o Denner nunca casou de fato, e era super aberto sobre namorar outras mulheres. Mas a vida dele deu uma guinada triste, quando só um mês depois de chegar no Vasco, a namorada dele morreu atropelada por um carro no carnaval. Mesmo com tudo isso, só 2 meses depois, as jogadas incríveis dele chamaram a atenção e ele conseguiu uma transferência para a Europa. Ele ia para o Stuttgart, por uns 3 milhões de dólares, uma mudança que parecia incrível, mas acabou nunca acontecendo. 3 dias depois de assinar o contrato e 16 dias depois de fazer 23 anos, o Denner, que tinha voltado para São Paulo para resolver uns negócios, decidiu de madrugada que precisava voltar para o Rio imediatamente. Mesmo ele tendo passagem marcada para o voo da manhã seguinte, ele não quis deixar o seu famoso Mitsubishi Eclipse em São Paulo. Aí entra uma escolha que mudou tudo. Cansado e com 5 horas de viagem pela frente, e mesmo com a família insistindo para ele passar a noite lá, ele quis voltar para o Rio. E nesse dia ele chamou um cara chamado Otto Miranda, que era um traficante de armas condenado e amigo do Romário e do Edmundo. Mais uma vez, o Denner escolheu mal as amizades. Otto foi com ele para São Paulo e na volta insistiu que eles podiam revezar para dirigir. No meio disso tudo, o Denner ligou pro Edinho, que era goleiro do Santos e filho do Pelé, falando umas coisas meio estranhas. Lá pelas 5 horas, a 20 minutos da casa do Denner, Otto dormiu ao volante e perdeu o controle e bateu numa árvore. O carro estava a 64 km por hora, mas Denner tinha inclinado muito o banco para trás, e o cinto de segurança acabou machucando ele. O Otto só quebrou as pernas, mas o Denner, com o impacto, acabou sendo estrangulado pelo cinto, sangrando pela laringe e sufocando com o próprio sangue. As câmeras chegaram antes dos paramédicos, e as imagens do Denner naquele estado foram vistas por todo o Brasil. E o mês ainda ficou mais triste, porque 13 dias depois, o Ayrton Senna também morreu. Foi fácil o mês mais trágico do esporte brasileiro. E para piorar, a família do Denner demorou anos para receber os 3 milhões de dólares do seguro de vida dele, porque o Vasco nem tinha protocolado a papelada. Afinal, ninguém esperava que ele fosse morrer aos 23 anos. E para ficar ainda mais estranho, o Otto foi assassinado meses depois. Uma história trágica e cheia de reviravolta. Esse é mais um vídeo do canal Guia do Futebol, então já clica no like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo e falou!